Naquela manhã de um sábado de agosto de 2014, tudo acontecia como sempre. Peguei o metrô, separei um bom quadrinho para conferir no percurso, fui lendo a HQ até sair da estação. Neste dia só havia uma diferença. Me encontraria com 2 amigos autores de quadrinhos. Ô, meu camarada, valeu! Oi pessoal, eu sou o Manuel Magalhães, artista de quadrinhos, sou ilustrador, moro aqui no Rio de Janeiro. A gente está subindo lá pro Ninho das Águias para mostrar o nosso trabalho de quadrinhos aqui pro PH. Oi, eu sou Osmarco Baladão, roteirista e colorista, e nós estamos quase chegando aqui já na nossa reunião aqui com o nosso convidado especial, o PH, do Tu Já Viu. E é isso aí, falta pouquinho agora, só pegar o transporte exótico agora que a gente vai pegar. Dá para acreditar que isso aqui é o centro do Rio de Janeiro? Eu e o Manel nos conhecemos há mais de 30 anos, que nós somos amigos, né? Desde que fomos colegas na Escola de Belas Artes da UFRJ, na Ilha do Fundão. Já éramos apaixonados por quadrinho naquela época, não só nós, o Otávio Aragão estudou com a gente. E planejamos fazer muita coisa na época, mas assim, muito novos, festas demais, namoradas demais, não fizemos muita coisa naquela época. Mas ficou o plano, ficou a vontade e a gente começa mesmo a fazer juntos para a primeira Bienal do Rio de Janeiro, né? Por aí. Que foi acho que em 91 ou 92, se não me engano. Nós entramos com 2 trabalhos, né? E um deles foi aceito e inclusive tirou 7º lugar, né? Entre todos do Brasil inteiro, né? Então foi bem legal, foi um bom começo para a gente, né? Além de que você conseguiu um autógrafo do Will Eisner, né? Aí vieram muitos anos em que, devido a coisas da vida, né? Trabalhamos, casamos e tudo mais, não um com o outro não. Casamos, coisa e tal. Ficamos um bom tempo sem fazer e planejando, ensaiando, fazendo algumas coisas. Nunca parou completamente, mas também a perspectiva de publicar era muito pequena na época, né? Eu acho que com o advento da internet, isso aí acho que foi uma mudança assim, dramática na nossa vida, porque de repente a gente podia mandar nossos trabalhos e às vezes a resposta vinha no mesmo dia ou 2 dias depois, o que era diferente quando eu mandava trabalhos para a Europa, por exemplo. Eu tinha que imprimir não, né? Porque naquela época nem se fazia isso no computador. Xerocava e mandava pelo correio e demorava 1 mês, 2 meses, tal. Era uma coisa muito diferente. Então, com a internet hoje em dia está muito mais tranquilo isso, né? Então isso foi um diferencial danado para a gente, né? Mas vamos dizer, um ponto que realmente marca, um ponto muito importante para diversas coisas começarem a acontecer, foi quando eu fui convidado pelo Otávio para participar como escritor, com texto da antologia da Intempol. Esse projeto de universo em torno de viagens no tempo, criado pelo Otávio, que ele convidou um time de primeira, né? Eu era talvez o mais obscuro do time, para escrever contos para essa antologia. Foi quando eu, meio perdido, na verdade, sobre o que eu ia fazer, mas sempre fui muito apaixonado por filme noir, literatura noir, Hammett, Chandler, coisa e tal. Eu resolvi juntar essas 2 coisas, né? Misturar o estilo noir com
ficção científica, e nasceu o meu agente da Interpol, o Lacy O'Malley. Aqui, Manel depois deu essa versão, né? No início eu imaginava o O'Malley com a cara do Robert Mitchum, né? Manel depois fez essa versão. Foi publicado o conto The Long Yesterday, foi publicado como conto, como texto, na antologia da Interpol. Aí o Manel viu, gostou, e apesar de que na época a gente não tinha assim, nenhuma perspectiva de publicação, não estava acontecendo muita coisa no Brasil disso, ele resolveu desenhar. Foi, exatamente. Quando eu li o livro da Interpol, né, que eu adorei, assim, praticamente todos os contos, né, eram fantásticos. O do Osmarco, claro, me chamou muita atenção, né, porque eu também tinha essa vontade de desenhar coisas no ar, né, de detetives, mulheres fatais, esse tipo de coisa. E eu acabei também... naquela época eu estava querendo mudar muito o meu traço, porque eu era muito fã daqueles desenhistas em preto e branco dos anos 40, dos anos 50, de Flash Gordon, né? Isso vai, né, dizer quantos anos eu tenho mais ou menos, né? E o que aconteceu? Eu também já era há muitos anos fã da Linha Clara, né? Que era assim uma coisa fantástica para mim, e que era tão diferente de tudo de americano que eu via, sem desmerecer os artistas americanos, mas aquilo me chamava muito mais atenção do que realmente os desenhistas americanos. Então eu comecei a modificar o meu traço para a Linha Clara. Não sei se realmente eu consegui. Aos poucos isso já vão mais de 10 anos, né? Aos poucos eu estou, acho que, conseguindo chegar a um padrão que eu gosto, mas o grande começo foi o The Long Yesterday, que eu acho que ficou bom. Eu gostei muito do resultado. Na época eu levei um susto, que realmente estava acostumado com o traço do Manel, assim, mais inspirado nos clássicos americanos, e as primeiras páginas que eu recebi, por um lado foi completamente inesperado. Do outro lado eu achei incrível, né? Era completamente diferente do que eu tinha imaginado que poderia ser The Long Yesterday em desenhado, mas funcionou, achei que funcionou maravilhosamente bem. Bom, nessa época, fizemos a história inteira, foi também, né, foi quando, na verdade, você começou a colorir, depois você passou para mim, né, mas foi quando eu meio no tapa aprendi a colorir. Na verdade, colorir, como colocar balões, já todo esse processo digitalizado de fazer quadrinhos, com uma grande intervenção digital, a gente meio que foi aprendendo no tapa nessa época. E ele pronto, a história pronta, em negociações sobre, né, a respeito da Interpol, de desdobramentos da Interpol, o Otávio faz contato com a Comic Store, que se animou quando soube que já havia um material pronto, né, envolvendo a Interpol, né, apesar de que acho legal assinalar uma coisa: The Long Yesterday pode ser lido mesmo que você não tenha a menor ideia do que é a Interpol. A história se segura sozinha. Mas, podendo conhecer todo o universo, recomendo, é muito legal. O André, da Comic Store, se interessou pelo álbum e publicou, né, fez um trabalho de editoração assim, bem elogiado em termos de qualidade de papel, né, qualidade de impressão, coisa e tal. Fez um trabalho bastante elogiado. Infelizmente não teve assim, uma divulgação maravilhosa, ou uma distribuição também. Mas, de qualquer maneira, a gente ficou bem satisfeito com essa estreia, principalmente em termos de críticas, resenhas, né? 3 indicações para HQ Mix, né? E meu roteiro, seu desenho, né? A gente foi indicado como artista revelação, né? A gente já velho e artista revelação. O The Long Yesterday, como já foi dito pelo Osmarco, né, faz parte do universo Interpol,
né, de ficção científica, de viagens do tempo, no tempo, né? E é uma coisa que eu sempre quis juntar, né? A ficção científica com o filme noir, né? Desde Blade Runner, esse tipo de coisa. E essa história caía como uma luva nas minhas ideias, né? De mudança de estilo de desenho, que para mim era muito importante naquela época. Eu estava querendo encontrar um estilo mais próprio, uma coisa mais europeia, que eu já era muito fã dos artistas europeus, de Tintin, Blake Mortimer, né? Toda essa turma de monstros, né? Franceses e belgas, que realmente eu vi que era a minha praia realmente desenhar esse estilo de trabalho. E então fizemos o trabalho, né? Só nós dois mesmo, né? Eu praticamente fiz quase tudo sozinho no primeiro álbum do The Long Yesterday. O Osmarco deu uns pitacos mais nas cores, tal, né? Que, como ele já falou, nós estávamos meio que aprendendo ainda a manusear computador naquela época, que ainda era uma coisa muito nova para a gente. E nós gostamos muito do resultado, e a Linha Clara para mim foi um divisor de águas mesmo, né? Foi um divisor de águas porque é um estilo assim maravilhoso, que desde que eu sou muito novo eu tinha vontade de experimentar isso, né? E sempre fui atrás dos grandes mestres, né? Aconteceram duas coisas assim que, sei lá, me deram um sinal de que valeria a pena, né? Quer dizer, no correr desses anos me perguntaram muitas vezes sobre The Long Yesterday, onde eu consigo. E, na verdade, eu não sabia dizer. Uma foi a matéria, né? A matéria do... Já viu, né? A matéria do PH, muito entusiasmada sobre ele ter conhecido, né? Encontrado, talvez o último The Long Yesterday, e ter conhecido. E fez uma matéria muito elogiosa e muito entusiasmada, que me deu muito gás. Em seguida, foi uma palestra que eu dei na Letras do UFRJ para os alunos do professor Hamilton Cabuna, que também teve uma reação muito boa. Os garotos tinham ouvido falar em The Long Yesterday, mas não conheciam, queriam saber aonde, coisa e tal. Aí, bom, apostamos, né, que poderia, né, ter espaço, poderia tá no momento para uma reedição com a mesma qualidade da original, mas com um acréscimo de 8 páginas, que é uma história curta chamada Belvedere Blues, que foi criada e publicada na Wizard, a convite de Sidney Guzman, foi quem editou para a gente a história na época. Obrigado, Sidão. O projeto para reedição, para a segunda edição de The Long Yesterday, então, acrescentando agora Belvedere Blues, também conta com uns brindes bem bacanas que a gente bolou, artes exclusivas, aliás, né? Não são artes apanhadas do álbum e colocadas, são desenhos exclusivamente criados, muito bacanas. Vale a pena. Deveriam apoiar, porque a história é boa. Dizem, né? Vim me dizendo pra gente que é boa, deve ser, né? Um ano ou dois depois da publicação do The Long Yesterday, a gente conseguiu publicar também o Instituto. Mais uma vez, a nossa parceria, eu e Osmarco, né? Ele escreveu a história, é uma história de mistério, policial, muito legal, e que eu me diverti, adorei fazer os desenhos, e ela é publicada pela editora Aeroplano. Fica uma dica muito legal, que é aqui do Rio. Chegamos em 2011, praticamente, quase 2012, nós começamos a produzir o Coronel, que era uma história antiga nossa, já de quase 20 anos, né, que já ganhou inclusive outras versões, até entre nós aqui, com outros desenhos meus mais antigos, mas mais uma vez a Linha Clara, né, que eu estava bem contente, satisfeito com o que eu estava fazendo, e dessa vez o Osmarco coloriu tudo, né? Primeiramente tentamos em editoras lá fora, mas conseguimos aqui uma editora aqui no Brasil, que é a Editora Nemo. É um agradecimento também que a gente faz à Editora Nemo por acreditar no nosso trabalho, né? O Wellington, né? E tá aí o Coronel, ficou um trabalho lindo realmente. E eu espero que vocês gostem também, porque é um trabalho feito com muito, muito amor, muito carinho, muita dedicação da gente, tá bom?
Nesse intervalo entre o Instituto e o Coronel, na verdade nós produzimos alguma coisa para o exterior, né? Como, por exemplo, uma releitura muito legal, né, daquele personagem mexicano, Santo, né, para Galateia. E também fomos convidados, meio paralelo ao Coronel, pelo Sérgio Sbragia, um diretor de cinema, para transformar em quadrinhos um roteiro originalmente criado para cinema. Um roteiro maravilhoso sobre aquele explorador inglês que se perdeu aqui no Brasil, o coronel Percy Fawcett. Ele tinha um roteiro incrível que, inclusive, foi premiado no Festival de Sundance, nos Estados Unidos, e que ele convidou a gente para transformar para quadrinhos para ele. É um trabalho que já está pronto, é um trabalho maior, quase 150 páginas. O Sérgio está, né, correndo atrás da publicação e a gente torce muito para que saia, que é um trabalho incrível. Em meados de 2013, eu e Osmar fomos convidados pelo David Lloyd, que é um conhecidíssimo desenhista, né, de V de Vingança, né, de outras publicações muito famosas da Inglaterra, no mundo inteiro, a participar da revista em quadrinhos eletrônica deles, chamada Aces Weekly, que é uma publicação que está tomando uma dimensão muito grande lá fora. O David viaja para vários países anunciando a revista, então ela está começando a fazer muito sucesso. E nós já estamos praticamente já com a segunda história pronta para ele, e ele já aprovou, e a gente já está nesse caminho aí já, graças ao David, que a gente quer agradecer muito também pela confiança no nosso trabalho. Obrigado, galera do Tu Já Viu, muito obrigado, PH, o Coronel, o Instituto, vocês ainda encontram nas livrarias, o nosso projeto está no Catarse, vamos colocar o endereço aqui, e aí na internet também está Aces Weekly, para vocês conhecerem esse trabalho mais recente da gente. Muito obrigado.